Rapaziada, vida e ciência, vida e ciência. O que acontece se você nunca dormir? Eita peste. O que aconteceria com o seu corpo se você decidisse nunca mais dormir? Acho que o corpo entra em colapso, não é não? Deixa eu tirar a legenda. E eu não tô falando de ficar 2 ou 3 dias acordado, eu tô falando de tentar literalmente não dormir mais. Mano, é possível. Não acho que seria possível não, mano. Aqui eu já posso dar uma espécie de spoiler paradoxal. Se você tentar não dormir mais, uma hora você vai acabar dormindo pra sempre. É mentira, Pedro Loss. Se é que você me entende. Ah, morri. O corpo entra em colapso mesmo. Mas pra gente compreender as consequências de não pregar mais o olho, a gente precisa saber por que é tão importante dormir. Oxe, dormir é bom demais, tu é doido. Ei, dormir é bom, mas a gente perde muita coisa da vida. Se tivesse como ter a escolha, tá ligado? Tipo, ó, seu corpo nunca vai estar extremamente cansado, nisso você não precisaria dormir. Se alguém me desse uma escolha e falasse: "Ó, você não precisa mais dormir para o resto da sua vida inteira", eu gostaria, tá ligado? Eu sei que dormir é muito bom, mas eu acho que dormir é muito bom porque a gente fica cansado fisicamente e mentalmente. E dormir faz com que você descanse. Se me prometessem não sentir nada e nisso eu não precisaria dormir, eu escolheria facilmente. Você escolheria, mano? Porque tem muita coisa que eu gosto e que eu queria fazer, mas que eu não tenho tempo e que eu me sinto extremamente cansado. Tipo, eu voltei com as lives, inclusive, primeiro link na descrição pra quem quer saber. Inclusive, eu não tô agora, mas é porque de tarde eu vou estar ocupado, então eu tô gravando mais cedo. Eh É o primeiro link na descrição, é só clicar e me seguir lá, barão. Tá tendo live segunda, sexta-feira, meio-dia, meio-dia. Meio-dia eu tô em live. Eu esqueci o que eu estava falando, mano. Assim, aí tem muita coisa que eu quero fazer, tá ligado? Aí eu tenho lives, mas às vezes eu queria muito jogar videogame, porque eu amo de paixão jogar videogame, é uma das melhores coisas que eu acho, desde sempre. Só que às vezes como eu tô fazendo live, tem outras coisas que eu tô fazendo, eu tô focando na academia, eu tô focando na faculdade e tals. Eu me sinto extremamente cansado e nisso eu tenho pouca vontade de jogar. E quando eu não jogo nem por muito tempo mais não, mano. É muito ruim ter muita coisa pra fazer. Se a gente pensar no corpo humano como uma máquina, a hora do sono é hora de recarregar a bateria. Como você faz todos os dias com seu celular, por exemplo. Isso é fundamental para manter essa máquina funcionando perfeitamente, com todas as engrenagens reguladas entre si. Ou seja, o sono é necessário para garantir o equilíbrio da nossa parte Exato. física, metabólica, E mental. imunológica e até psicológica. É. Uma boa noite de sono nos ajuda a reduzir o estresse, aumentar a concentração, manter um peso saudável e Eita. faz bem para nossa memória, para o nosso humor e para nossa aparência. Por isso tudo, dormir a quantidade correta de horas todas as noites é extremamente importante. Eu não sei se eu du não, mas eu durmo cedo, então acho que eu durmo, mano. Mas Rapaziada sempre fala: 8 horas". qual que é essa quantidade de horas? Bicho, isso aí, mano, deve ser muito de pessoa pra pessoa, não, velho? E tipo assim, eu n eu não sei se às vezes eu durmo 8 horas, às vezes, mas é difícil. Atualmente eu tô dormindo de 10 horas da manhã, ou 10 horas da noite, e acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas totaliza 6 horas, 6 horas e alguma coisa ali, né, mano. Se você é inimigo do sono, esse vídeo foi feito para você. E essa camiseta aqui com a fórmula da cafeína também, que faz parte da nova coleção da Loz. Vocês têm E 15% de desconto em tudo no site se usarem o cupom Ciência Todo Dia. ó, eu durmo esse tempo que eu falei pra vocês e quando eu faço exemplo, eu fui pra academia às 5 horas da manhã. Aí eu já chego em casa caindo de sono, mas aí eu tenho que fazer minha merenda, tenho que fazer as thumb, eu tenho que fazer um monte de coisa, e eu não durmo durante a tarde, tá ligado? Eu fico extremamente cansado, eu fico extremamente cansado. Ele tá falando de cafeína, eu tomo cafeína pra ficar bem durante o dia e tals. Eu não gosto de tomar esse aqui, porque ele é muito concentrado, mas eu gosto de comprar um que ele tem menos cafeína por dose. Porque ele me mantém só acordado. Esse aqui, ele é bom pra academia, esse. É só clicar aqui no link da descrição ou do comentário fixado. Mas voltando ao vídeo, você já deve ter ouvido falar que todo mundo precisa dormir 8 horas por dia, Aham. certo? Mas não é bem assim. Atualmente eu comecei a ver que
Tem as horas, a quantidade de sono que você pode pesquisar e tal. Esse cálculo depende de uma série de fatores, entre eles, por exemplo, a idade da pessoa. Para um adulto, de Eita. fato, algo entre 7 e 8 horas de sono de qualidade pode ser uma boa medida. Mas para adolescentes, por exemplo, o recomendado é de 8 a 10 Ah, porra! É por isso que a rapaziada acorda 3 horas da tarde. horas. Pode mostrar esse vídeo para sua mãe. Você me deve essa. Já no caso das Esse crianças, a cara, quantidade mano. de horas diárias de sono pode chegar a 13. Ah, E pros rapaz. bebês, especialistas recomendam até 16 horas de sono todos Maria, o bebê dorme isso tudo. os dias. Eu tenho muita saudade dessa época. Mas nem sempre a gente consegue rapaz. dormir todo o tempo necessário. Na média, o brasileiro até que dorme bastante. Um estudo recente mostrou que o nosso sono dura, em média, 7 horas e 48 minutos. O problema é que 20% das pessoas dormem menos do que as 7 horas mínimas recomendadas para os Ah, adultos. pois. Ou seja, tem tanta gente dormindo bastante que essa média acaba indo pra cima. E conta pra mim aqui nos comentários quantas horas você dorme por noite. Eu já falei, né? Normalmente eu vou dormir 10, 10 e meia, acordo 5 horas da manhã. 4, 5 horas da manhã. Faz tempo a última vez que eu acordei 5. Normalmente eu tô acordando 4, entre 4 e 5, tá ligado? 4 e 20, 4 e meia, 4 e 10, 4 e 15. Mas quais são os problemas que podem afetar o sono das pessoas? O que faz uma pessoa, por exemplo, dormir muito menos do que o necessário? É claro que em alguns casos é literalmente a falta de tempo. A rotina puxada com trabalho, estudo, longas horas no transporte público pra lá e pra cá, além da necessidade de chegar em casa e cuidar da família. Isso tudo pode fazer com que simplesmente não sobre tempo pra pessoa dormir o quanto ela precisa. Mas em outros casos existem doenças que podem afetar o nosso sono. Algumas delas fazem a pessoa até dormir demais. É o caso da narcolepsia, um distúrbio que provoca sonolência excessiva durante o dia, mesmo quando a pessoa já dormiu super bem a noite inteira. Você tem essa porra? Não, acho que deve ser muito. Eu falei pra vocês, né? Que eu durmo normal, eu durmo 6, 7 horas ali. E eu passo o dia todinho com sono. Aí eu faço pouca coisa e fico morrendo de sono durante o dia. Eu fico com sono o dia todinho, mano. Ela é causada por uma alteração no equilíbrio de algumas substâncias químicas no nosso cérebro. E como consequência, você pode estar de boa conversando com alguém, andando de ônibus ou fazendo qualquer outra coisa, quando do nada chega um sono arrebatador que pula a fase inicial de ondas lentas e vai direto pro sono REM, que numa situação normal demora até horas para ser atingida. É algo tão pesado que pode provocar até cataplexia, que é a perda repentina da força muscular, fazendo a pessoa desabar no chão. Não, tá. Isso é muito pesado. Então acho que eu não devo ter, não. Ou deve ter medidas. Não sei, mano, mas tem muita vez que eu tô, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa, deitado não, sentado não. Sentado já me ocorreu, mas normalmente deitado. Sei lá, eu tô fazendo alguma coisa e eu apago, eu não durmo. Na maioria dos casos, eu sei quando eu vou dormir, que o sono vem, eu vou fechando o olho devagarzinho. Às vezes eu tento resistir, não consigo, eu vou fechando o olho e falo: "É, eu vou dormir", e eu durmo. Mas na maioria dos casos, quando é à tarde e tal, tô assistindo alguma coisa, eu apago, eu só, pum, apaguei do nada, eu acordo e falo: "Mano, porra foi essa?". Não sei se é comum, Inclusive, o nome é nunca conversei com nada sobre ninguém. Com vocês é assim também, não? cataplexia porque faz a pessoa do nada plá, no chão. Tô brincando, não é por isso. Ou será que é? Não é. Outro problema Ou será que é? misterioso que afeta o sono de algumas pessoas é o famoso sonambulismo. É aquele distúrbio que acontece quando uma pessoa está dormindo, mas mesmo assim consegue desempenhar atividades motoras como caminhar, comer e até, em alguns casos, falar. Você com certeza Eu tenho de falar. já viu Eu tenho. Hoje em dia eu não falo mais não. em um filme um Mas antigamente eu falava bastante. personagem vagando A minha esposa disse que eu já expulsei ela da cama 3 vezes, mandando ela sair. Ei, deita ali no chão. com os Eu não lembro disso não, mas ela disse que já. braços estendidos como se ele fosse um zumbi. Na vida real, eu sinto decepcionar, não é bem assim. A pessoa costuma andar normalmente, inclusive de olhos abertos, com uma expressão neutra e o olhar meio distante. Bizarro, bizarro. As causas ainda não são totalmente conhecidas. O que a gente sabe é que isso é bem mais comum na infância e também em homens. Em adultos, o sonambulismo costuma estar associado a depressão, cansaço, estresse, ansiedade, febre ou a utilização de álcool, drogas e alguns medicamentos. Resumiu todas as pessoas de hoje, né? De maneira geral, a pessoa volta a dormir sozinha, mas o sonambulismo pode ser perigoso se a pessoa bater em obstáculos e se machucar. Então, além de ser bem assustador para quem tá acordado, sempre vale procurar tratamento se o seu caso for sonambulismo. E por falar em problemas assustadores, você já ouviu falar na paralisia do sono? Já tive essa desgraça aí umas 3 vezes. Vocês já tiveram já, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Aliás, eu sonhei que o Kid Bengala me torava, foi muito ruim. Eu imagino que tenha sido ruim mesmo. Ou quem sabe já sofreu com ela?
É uma sensação desesperadora que pode acontecer quando a gente está prestes a acordar. Na verdade, a nossa mente já está ativa, mas o nosso corpo ainda está adormecido. E com isso a gente tem consciência de que está acordado, mas simplesmente não consegue se mexer. É como se a gente tivesse de alguma forma preso no nosso próprio sono, Horrível, horrível. incapaz de despertar. Horrível, você tenta gritar e nada. E por sorte, isso dura no máximo alguns segundos ou poucos minutos. Mas talvez a doença mais assustadora ligada ao sono seja um tipo extremamente raro de insônia. É a IFF, ou insônia familiar fatal. Não, eu fico muito feliz que eu não tenho insônia, mano. Na moral. Não. Putz. Eu vou ter que ir atrás de tratamento, tomar remédio. Porque você não consegue dormir, bicho. Familiar E aí é horrível, viu? porque é uma doença hereditária, ou seja, ela atinge os descendentes de uma mesma família. Mas ela é realmente muito rara. Só cerca de 70 famílias no mundo foram diagnosticadas. Ah, boa. E fatal, porque, bom, é um tipo de insônia tão grave que leva a pessoa à morte. Armari. E tudo acontece por causa de uma mutação genética que começa a se manifestar durante a vida adulta. Quem tem IFF passa a ter dificuldade de dormir e rapidamente começa a apresentar confusão mental, movimentos descoordenados, alucinações e em questão de meses ou poucos anos, a pessoa morre. É porque acho que você não. É como se seu cérebro entrasse em estado de tipo, você tá dormindo, mas você tá acordado, né? Aí nisso tu consegue ver coisas e os caralho. Mas Ei, imagina o quanto isso deve ser ruim. como eu falei, essa é uma condição muito, mas muito rara. Então não entra na neura de achar que você tem essa doença, só porque você viu um vídeo no YouTube. De qualquer forma, se você sofre com qualquer sintoma que atrapalhe o seu sono, Procurar um médico. é sempre importante procurar ajuda médica. É, barão. Agora, tudo que eu trouxe até aqui foram exemplos de como o sono pode ser afetado por problemas de saúde. Mas e se alguém simplesmente optar por bagunçar o próprio sono de propósito? Surpreendentemente, algumas pessoas se voluntariaram para testes investigando essa questão. Eu não me voluntariava nem com a porra. A não ser que me pagasse um dinheirinho bom. Sim. Aí eu me voluntariava. Teste Tô escravo do dinheiro. famoso que Escravo do capitalismo. nos ajudou a entender os efeitos da desregulação do sono foi o experimento da caverna do geólogo francês Michel Siffre. Ele passou 60 dias isolado Porra, mó bundão. no breu total nos Alpes franceses, para estudar como o corpo dele reagiria à completa escuridão. Será que se não tiver acesso à luz do sol, o corpo humano continua funcionando em ciclos perfeitos de 24 horas em sincronia exata com a rotação da Terra? E a resposta que eles descobriram é que não. A janela em que ele passou acordado entre os dois períodos de sono variou de 6 até 40 horas. Quer dizer, o relógio Ah, então ele dormiu? biológico ficou completamente alterado. Tanto que ele saiu da caverna jurando que ainda era dia 20 de agosto, mas na verdade já era 14 de setembro. O mesmo teste aconteceu, só que com um grupo de 15 pessoas alguns anos atrás. E o resultado foi bem parecido. Os voluntários estimaram que tinham ficado 30 dias numa caverna, mas na verdade eles tinham ficado 40. Isso prova que, sem a luz do sol e a escuridão natural da noite, nosso corpo modifica totalmente a noção do tempo. Mas e como ele reagiria à falta de sono? Ou seja, retomando a pergunta do início do vídeo, o que acontece se você simplesmente nunca mais dormir? Você morre. Mas aí como? Quando se passarem 18 horas Foi legal esse experimento da caverna, né? desde que você acordou pela última vez, os seus reflexos motores começam a ser prejudicados. O efeito é parecido com o de estar levemente embriagado. Mais precisamente, algo em torno de 0,05% de álcool no sangue. Oxi! Depois de 24 horas acordado, é como se essa taxa já dobrasse. Nosso Ah, é um exemplo, né? tempo de reação se torna o equivalente ao de ter 0,1% de álcool no sangue. É aquilo, né, Barão? Quem nunca ficou mais de 24 horas sem dormir e fica realmente parecendo um bêbado. Por isso, dirigir com sono Eu nunca fiquei, eu acho que eu fiquei mais de 24 horas acordado umas 2 vezes apenas. E a segunda eu não lembro tanto, mas a primeira eu lembro bastante. Era uma virada de ano e eu nunca tinha ficado tanto tempo acordado. Eu tinha meus 10 anos de idade e eu sei que o trajeto da onde a gente tava vendo os fogos de artifício até em casa, eu andava parecendo realmente um bêbado e falava coisas aleatórias. pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. E ao longo do segundo dia acordado, o nosso cérebro entra numa espécie de modo de economia de energia, igual o nosso celular quando a bateria tá acabando. Com isso, ele começa a alterar os seus padrões de atividade. Por isso, nosso comportamento pode ficar mais impulsivo e até
A sinapse vai à loucura. É mais agressivo. A essa altura também é possível que a gente dê mini cochilo sem perceber, de apenas alguns segundos. E isso pode ser extremamente perigoso se você estiver andando na rua ou dirigindo. Com 48 horas É acordado, o corpo foda. deixa de metabolizar a glicose adequadamente. Caralho, na moral? Lembra daquelas aulas de biologia na escola? Então, para fazer qualquer atividade, nosso cérebro gasta energia que é carregada por uma molécula chamada ATP. ATP, adenosina Com trifosfato. a quebra dessa molécula, sobra uma outra substância chamada adenosina, que induz o sono. Então, nosso cérebro detecta o excesso de adenosina e envia um sinal para o nosso corpo descansar. Se a gente não obedece a esse alerta, o nosso organismo sente necessidade de Porra. repor a glicose. Por isso, depois de tanto tempo sem dormir, pode vir uma vontade insaciável De fome. de comer um docinho. A partir do terceiro dia sem dormir, a situação vai ficando mais crítica. A simples luz do dia já causa irritação nos olhos que ficam extremamente sensíveis. Ave, não, deu me livre. Meu Deus, meu amigo. No quarto dia, a pessoa pode começar a ter alucinações e apresentar um quadro de psicose. Existem relatos de gente que entrou num estado de paranoia tão profunda que começou até a duvidar da própria identidade. E de 5 dias em diante, Pô, não, isso aí eu gostaria de sentir uma vez, mas ficar 4 dias acordado direto, mano. Eu mal fico 24 horas, velho. Imagina, Deus me livre. é até difícil de dizer o que pode acontecer. Isso porque são pouquíssimas as pessoas que já conseguiram ficar tanto tempo sem dormir. Mas embora seja muito raro, existem exemplos impressionantes de gente que ficou até o dobro desse tempo. Não, é bizarro, pô. Na ve- Inclusive, o Felca, esse dia ele tinha botado que ele foi pra São Paulo, ele dormiu muito pouco, ele tirava cochilo de meia hora, ia para outro canto gravar. Quem acompanha o Felca tá ligado que ele apareceu em 1 bilhão de canais aí diferente esses tempos atrás. E nesse ele disse que não dormiu direito e quando ele foi dormir, ele disse que dormiu um dia inteiro, um dia e meio, tá ligado? E as pessoas ligaram pra ele preocupadas, saber o que foi que aconteceu, que do nada ele desapareceu, mas só foi que ele caiu no sono e acordou 50 não, caralho, umas 35 horas depois. Na verdade, o recorde mundial de mais tempo sem dormir é de 264 horas, Ah, Maria, 11 dias. o que dá 11 dias acordado. Foi o caso do estudante americano Randy Gardner, que até hoje relata sequelas desse experimento. Meu Deus, olha lá, ó. Por exemplo, uma insônia incurável. Tá, porra. Aliás, os riscos de ficar tanto tempo acordado são tão grandes que o Guinness eliminou essa categoria do livro dos recordes. E existem até histórias de pessoas que tenham morrido depois de virar muitas noites em claro. Foi o caso do torcedor chinês que, alguns anos atrás, tentou assistir todos os jogos da Eurocopa ao longo de semanas consecutivas, durante as madrugadas. Tentou assistir todos Caso o falecimento seria o fato da pessoa estar dormindo muito pouco, juntar o consumo excessivo de álcool e tabaco durante as partidas. os jogos da Eurocopa ao longo de semanas consecutivas, durante as madrugadas, e teve como suposta causa da morte a privação do sono somada ao consumo excessivo de álcool e de tabaco. Olha aí. Tudo isso ajuda a provar a importância de boas noites de sono para nossa saúde. Tanto é que um dos maiores especialistas do mundo nesse assunto, o neurocientista de Harvard, Matthew Walker, diz que o nosso sono é o nosso superpoder. De acordo com ele, quanto mais a gente moral? dorme, mais a gente vive. Mas tem que ser um sono de qualidade. Se você dorme bastante, mas um sono pobre em qualidade, não adianta. Por isso ele dá 6 dicas fundamentais que eu vou contar agora pra você. Ah, legal pra caralho. Uma curiosidade sobre o sono, que vem quando a gente sabe que isso acontece, mas nunca sabe como ocorre. Você lembra que no inverno, quando tá frio, tá gelado, tem neve em muito canto, os ursos, normalmente os ursos marrom ou pardos, eles dormem? É porque seria horrível de caçar nesse ambiente, tá ligado? Seria horrível. Teria menos comida, teria menos planta, porque com menos planta, os animais não conseguem sair das tocas para comer. E nisso, os ursos morreriam de fome. É por isso que eles se entopem de comida durante todas as estações, ficam muito gordo para quando for no inverno, ele durma e não precise comer nada. Porque toda a energia que ele vai precisar, ele já tem ali, que ele armazenou em gordura. Isso também funcionava pra gente, tá ligado? Pra gente. É por isso que a gente tem um mecanismo de engordar. Porque antigamente a gente nunca teve, unhas afiadas, dentes afiados pra ir caçar, tá ligado? A gente sempre se deu melhor com armas. E nisso a gente matava um bicho ou outro
E ainda era muito perigoso pra gente, né, porque a gente ainda estava exposto à infecção, como a gente não tinha medicina, infecção, quebrasse uma perna, não tinha como remendar a perna e os caras então era muito perigoso. Então era muito interessante comer o máximo de coisa que dava para ganhar gordura, para não morrer de fome, já que a gente teria gordura armazenada para fazer com que a gente tivesse energia. A primeira é a regularidade. É por isso que a gente fala que a gordura é excesso de energia no seu corpo. Aí para quem quer emagrecer, normalmente a gente tende a gastar mais energia com exercício físico, trabalhando, andando, correndo, seja o que for. Você tem que gastar mais energia do que você consome. Porque se você consome mais energia do que você perde, você tende a armazenar energia. Então, como é que emagrece? Comer comidas com menos calorias do que muita besteira, que tem muita caloria, e praticar mais exercícios, fazendo com que você coma bem e com que você gaste mais energia do que você perde. Então, assim, você vai emagrecer. Tentar dormir e acordar sempre na mesma hora, tanto nos dias úteis E para quem quer engordar é o contrário. É só comer mais alimentos do que gasta. quanto nos fins de semana, para o nosso cérebro se acostumar com esse padrão. Uma dica é colocar um alarme não só para acordar, mas também para dormir. A segunda dica é a temperatura. O ideal é que na hora de dormir o seu quarto não esteja nem muito quente, nem muito frio. E no Ceará é complicado, Barão. O álcool A não ser que tivesse um ar-condicionado, mas eu não tenho ainda. Esse dinheiro é muito caro, ar-condicionado. Além de ser muito caro a conta de energia. recomenda uma temperatura de aproximadamente 18 graus Celsius. Meu Deus, é muito baixo. Ah, Barão, aqui 18 graus. 18. O terceiro ponto é a Rapaz, escuridão. Desligue as telas na hora de deitar. E tenha uma cortina que deixe o ambiente bem escuro quando for dormir. esse daí é o que eu deveria fazer mais. Se você achar melhor, então use uma máscara de dormir. Às vezes eu tô muito sem sono. Às vezes eu tô muito sem sono. E eu pego meu celular e fico, sei lá, boto um mangá e leio o mangá até dormir. Ou eu boto uma série que é mais devagar e eu durmo assistindo. O importante é que não haja claridade na hora do sono. Essa questão aí da máscara é legal. Eu vou comprar uma máscara pra mim. Em quarto lugar, é importante sair da cama pouco depois de acordar, sem ficar enrolando muito tempo. Isso porque, segundo Walker, o nosso cérebro precisa associar que a cama é o lugar de dormir. Assim, quando você se deitar nela de noite, vai ser mais fácil de pegar no sono. Vixe, eu passo o dia todo deitado praticamente, às vezes. A quinta dica é evitar álcool e cafeína já a partir do fim da tarde. Esse aqui quebra minhas pernas de vez em quando. Eu vou pra academia 3 horas da tarde e eu tomo. Eu fico acordado até 10h30, 11 porque é muito forte. Eu nunca fui acostumado com café, então a cafeína age muito forte em cima de mim. Tanto que eu falei pra vocês sobre essa cafeína que eu tomo, porque assim, eu tomava um que você tem que tomar 2 cápsulas por dia. 2 cápsulas dava 420 miligramas, que é o recomendado aqui. Nisso, nessa daqui você só toma uma, e em uma cápsula já tem as 420. Na outra eu tomava uma cápsula, ou seja, eu tomava meia dose dessa daqui, eu já me sentia ok. Quando eu tomo 2, Barão, aí extrapola e eu viro o satanás. O pesquisador diz que essas substâncias são inimigas do nosso descanso e devem ser cortadas para o nosso corpo poder descansar adequadamente. Teve um dia que eu fiquei muito triste. É assim, tem uma vitamina que o nome é melatonina. Normalmente a melatonina ela é um hormônio que regula o nosso sono, a melatonina. E tem uma vitamina que é muito boa pra isso. E uma vez eu queria tirar um cochilo de tarde. Eu estava com sono e eu queria ter uma noite, uma tarde de sono muito boa. E pra isso eu ia tomar melatonina, mas o meu TDAH atacou e eu peguei uma cafeína e tomei, achando que eu tinha tomado melatonina. Nesse eu deitei e fiquei lendo. Do nada eu comecei a suar muito e eu senti um enorme pico de energia. E cadê o sono? Pois é, eu fiquei as próximas 6 horas com sono e não conseguindo dormir. E foi muito ruim. E por fim, é preciso criar uma rotina de relaxamento. Ou seja, não adianta a gente achar que depois de um dia super agitado é só se jogar na cama e tentar dormir. O nosso cérebro não funciona como um interruptor, que pode ser ligado e desligado de uma hora para outra. O processo de dormir se assemelha mais ao pouso de um avião. Ele tem que acontecer Devagar. com calma, aos poucos e da maneira mais suave possível. É por isso que tantas pessoas falam em higiene do sono, que
A rapaziada que vai tirar ler o livro, né. Nada mais é do que uma série de boas práticas, como as que eu acabei de citar, que influenciam positivamente no seu sono. Seguindo esses passos, você tem tudo para melhorar suas noites de sono. São medidas simples, mas que vão aumentar a qualidade de décadas da sua vida. Isso não é força de expressão. Afinal, se a gente dorme durante cerca de 8 das 24 horas do dia, isso quer dizer que nós dormimos durante um terço dos nossos dias e também das nossas vidas. Uma pessoa que vive até os 80 anos, por exemplo, vai passar quase 30 anos dormindo. Mas É muita coisa, né. não pense que isso é um desperdício de tempo. Muito pelo contrário. Você vai viver melhor as partes que você vai ficar acordado. É graças às noites de sono bem dormidas que você vai ter disposição para viver uma vida saudável, feliz e com muita energia. É real isso aí. Por isso, muito obrigado, até a próxima e uma boa noite. Eu acho que eu falei muita coisa, né, mano. Dobrei o tempo de vídeo. O vídeo tinha 12 minutos, o react tá com 25. Falei muita coisa, mano. Tá doido. Ei, mano, acabou, ó. Deixa o like. Ei, me segue na Twitch. É o primeiro link na descrição aqui. Vai lá.